Está entrando no ar hoje o nosso Momento Saúde e Nutrição, hoje feita por telefone, mas ao vivo com a nossa nutricionista Carla Andréa Metzner. Bom dia, Carla. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é a farinha branca e a farinha integral e também a farinha de centeio. Qual é a diferença, Carla, entre essas farinhas? Então, Andréia, é importante a gente estar falando sobre essas farinhas, porque as pessoas às vezes usam, não sabem como utilizar e não sabem os benefícios que elas têm. Então, assim, a diferença delas é que, assim, a farinha branca, ela, na verdade, ela passa por um processo de refinamento. Então, ela perde praticamente todos os nutrientes que ela tem. Então, nós estamos só usando a farinha branca como um complemento ali para preparar os alimentos e com o glúten, por exemplo, tudo mais. Já a farinha de integral, ela já permanece os nutrientes, né? Ela não passa por todo esse processo de refinamento, então ela mantém os minerais, as vitaminas, todos que ela tem. E o centeio já é um cereal diferente, que ele é da mesma família, na verdade, do trigo, da cevada, mas o centeio, ele é um carboidrato complexo, então ele contém mais fibras e tem um baixo índice glicêmico, então assim, baixa glicose, onde é excelente para quem é diabético. Então ela é mais indicada, por exemplo, a farinha de centeio, devido a isso, porque ela causa maior saciedade, então assim, tem essas diferenças nas farinhas. Carla, e para quem é indicado o uso de farinha integral e centeio? Então, como eu já estava falando, a farinha de centeio, ela é excelente para quem é diabético, né? Então, assim, porque a glicose vai ser menos absorvida na circulação, porque ela contém uma quantidade maior de fibras, a farinha de centeio. Já a farinha integral também contém fibras, né? Só que um pouquinho menos que a de centeio. Então, é mais indicada para esses, por exemplo, diabetes, colesterol, seria a farinha de centeio. Já para o funcionamento do intestino também, mas, então, o uso mais indicado para esses problemas de constipação, colesterol, triglicerídeos, seria a farinha integral e a de centeio. A farinha branca, ela já vai prender o intestino, já não tem esses benefícios. E essas farinhas integrais, elas aumentam a saciedade, então isso é interessante. Você comer um pão com a farinha integral ou centeio, você sacia mais rápido. E a farinha branca já não, já você tem vontade de comer mais. Então essa que é a diferença mesmo. E Carla, quais são as propriedades nutricionais e as propriedades nutricionais, eles mudam de integral para a branca? Sim, dá bastante diferença, porque assim, a farinha branca, ela já não tem os nutrientes, como eu falei, porque ela passa por um refinamento, então ela já não tem todos os nutrientes. São baixíssimos, ela só tem praticamente carboidrato em maior quantidade. Já a farinha integral, é legal que ela tem assim, bastante vitaminas do complexo B, selênio, que é excelente para o cérebro, magnésio, né? E a farinha de centeio, legal que ela tem a vitamina E, que é um antioxidante, tem potássio, tem ferro, tem ácido fólico. Então a farinha de centeio, ela tem um pouco mais de riquezas aí nos minerais, mas a farinha de trigo integral também. E elas, assim, são muito nutritivas, então por isso essas vantagens, né? Só que, assim, a farinha branca, Andréia, ela tem seus benefícios também, porque ela fornece energia e uma energia rápida, né? Então seria, assim, um dos benefícios para a gente não tirar totalmente os benefícios dela, né? Carla, e falando agora, a gente vê aí os pães integrais na padaria. Como que a gente sabe se um pão é integral mesmo ou é industrializado? Então, na verdade, o interessante é sempre olhar o rótulo, né? Porque a Anvisa, que é a Vigilância Sanitária, eles exigem que esteja escrito no rótulo. Então, vai estar lá escrito a farinha integral, se usou trigo, se usou centeio, se usou farinha branca e todos os ingredientes que contém neste pão. Então, sempre é importante olhar o rótulo, que daí vai ficar mais fácil, daí você sabe o que você está consumindo. E, Carla, toda receita que é feita com farinha branca pode ser feita com farinha integral ou de centeio, ou existe alguma restrição? Se você usar, por exemplo, só a farinha de centeio, às vezes o pão vai ficar
um pouquinho mais duro, né? Então, assim, quem gosta, quem consegue consumir assim, melhor. Mas, às vezes, as pessoas não conseguem, então o pão fica duro, alguma coisa, as bolachas também não dá certo. Então, pode, às vezes, misturar um pouco da farinha branca e a farinha integral com a de centeio. E assim, porque você pode às vezes fazer as farinhas, com a farinha branca é indicado assim fazer massas mais leves, né, massas mais delicadas. Então, com certeza assim, não vai ficar, se você fazer com uma farinha de centeio integral, não vai ficar aquele bolo ou aquele pão totalmente macio. Mas aos poucos, se você for mudando, você começa a acostumar com isso e começa a achar gostoso, né? Então, assim, o importante é ver os benefícios que isso traz e usar esse tipo de farinha. O que a gente sempre comenta aqui no nosso programa são os hábitos, né, Carla? Os hábitos que vão mudando os gostos. Exatamente. Então, isso faz diferença porque esses alimentos, eles têm os seus benefícios e são gostosos, né? Depois que você começa a consumir, você vê a diferença e como faz bem para a saúde. Então, isso que é legal. E, Carla, na Nutrivida a gente encontra aí essas farinhas de centeio, farinha integral? Com certeza. Chegou, inclusive, esta semana, né? Farinha integral, a farinha de centeio, estão bem fresquinhas. Então, aproveite, venha buscar, faça o seu pãozinho, aproveita que está assim essa chuvinha aí, ó, faz um pão integral, né, Andréia? Muito bom para estar aproveitando, tomando com um chazinho, um café com leite. Então, venham na Nutrivida, na Rua Paraguai, 883, ao lado da Cacá Serigrafias, e o nosso telefone é o 3268-3131. Ok, Carla, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Liberdade FM. Lembrando que na próxima quarta-feira nós teremos aí mais um Momento Saúde e Nutrição.